Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura e no vídeo de hoje eu vou fazer comentários sobre um livro e uma série. A gente vai conversar sobre a história de Areia Movediça. A história tem foco na vida de personagens jovens, eles têm entre 16 e 18 anos, e vai abordar temas mais sérios, temas pesados, como estupro, uso excessivo de drogas, relacionamentos abusivos, tanto amorosos quanto familiares, agressões, xenofobia. Já fica aqui até um aviso importante caso algum desses temas seja um gatilho para você. A história vai tocar aí nesses assuntos que eu mencionei. E desde já eu aviso também que eu não vou dar spoiler nem do livro nem da série, então pode assistir esse vídeo tranquilamente. A autora, a Malin Persson Giolito, ela é sueca e a série foi a primeira produção sueca da Netflix. O livro foi publicado originalmente em 2016, chegou aqui no Brasil esse ano, em 2019, pela editora Intrínseca, e a série é desse ano, ela estreou em abril. Tem muitas coisas que eu quero conversar com vocês sobre essa história, então vamos começar. Areia Movediça acompanha a história da Maia. Ela é uma jovem de 18 anos, é bonita, popular, inteligente, tem boas condições financeiras, mas um dia a Maia é acusada de ter sido cúmplice em um tiroteio que aconteceu na sua escola. Ela e o seu namorado, Sebastian, entraram na sala de aula armados e supostamente assassinaram juntos um professor e alguns colegas. Quando a história começa, a Maia já está presa há 9 meses, aguardando o julgamento. E aí a história vai se dividir em duas linhas narrativas. Uma no presente, acompanhando a Maia aí no seu processo, no seu julgamento, tratando o seu estado atual, presa e frequentando as audiências. Isso foi, aliás, um dos pontos altos da leitura para mim, porque o livro ele é narrado pela Maia, então nós estamos dentro da cabeça dela, em contato com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, como é ter que reviver isso tudo durante o seu julgamento. Ela nem tem uma lembrança muito clara do que é que foi que realmente aconteceu aí no momento do tiroteio. Ela tá traumatizada pela situação, então tem certas coisas que não estão muito certas na cabeça dela. E a autora consegue transmitir muito bem esse estado de perturbação que ela tá. E a outra linha narrativa é no passado, né? São flashbacks. É a Maia se lembrando de toda a trajetória aí do seu namoro, do início do seu namoro com o Sebastian, todo aí esses meses em que eles se relacionaram, até o dia desse tiroteio na escola. E aí, através desses flashbacks, a gente conhece não só o relacionamento da Maia com o Sebastian, a gente conhece também o relacionamento deles com os colegas e com seus familiares, com seus pais. E é isso que a gente acompanha, a semana do julgamento da Maia, enquanto a promotora e os advogados vão apresentando aí as suas visões, a sua versão sobre o caso. Nós temos alguns flashbacks do que veio antes disso pra gente entender essa história como um todo. Então existe sim certo suspense, certa expectativa nessa história, porque nós queremos saber o que é que vai acontecer, nós queremos saber qual vai ser a sentença. A Maia vai ser considerada culpada, ela vai ser inocentada? Qual foi a real participação dela nisso tudo? Mas a autora não se limita a isso, sabe? Ela se utiliza desse clímax para nos fazer pensar em outras questões. Então não é simplesmente um romance de tribunal. Por mais que o julgamento sim nos interesse, tem outras questões muito importantes que pairam aí essa história. Uma das questões que envolve essa história é a problemática dos relacionamentos abusivos. Tanto o relacionamento da Maia com o Sebastian, quanto as relações familiares deles são muito conturbadas e problemáticas. Entre a Maia e os seus pais, eles acabam tendo uma relação meio que de negligência, sabe? Os pais são um pouco negligentes com a filha. Eles ficam muito deslumbrados pelo dinheiro que a família do Sebastian tem. O pai do Sebastian é considerado um dos homens mais ricos da Suécia. Então os pais da Maia, quando ficam sabendo que a filha tá namorando ele, eles ficam assim, maravilhados. E fecham os olhos para outras questões que estão acontecendo. Tem uma cena, tanto no livro quanto na série, em que a Maia chega em casa, ela encontra com a sua mãe ali na cozinha. A mãe sabia que ela estava com o Sebastian e ela percebe que a filha não tá bem, que ela tá meio estranha. E ela só pergunta, o que é que você vai querer aí pro café da manhã? Aí a Maia até fala, por que você nunca pergunta sobre coisas que realmente importam? E mesmo depois disso, tanto a mãe quanto o pai dela continuam ignorando os sinais de que tem algo errado acontecendo. Através dos pais da Maia, a gente percebe uma crítica da autora
a uma sociedade muito deslumbrada pelo dinheiro. E o pai do Sebastian é um dos seres humanos mais deploráveis assim da face da Terra. Um dos personagens mais odiáveis que vocês vão ter o desprazer de conhecer. Ele é muito cruel, ele é frio nas suas relações de uma forma geral, mas principalmente com o seu próprio filho, com o Sebastian. Ele agride o Sebastian tanto com palavras quanto com ações. Então nós temos essa realidade nessa história de famílias completamente disfuncionais. E isso, é claro, vai refletir na personalidade dos filhos dele. Eles não tinham uma convivência familiar saudável e a convivência dos dois acaba se tornando muito problemática também. Pra mim, esse foi um dos livros jovens, com personagens mais jovens, que melhor conseguiu demonstrar a dinâmica de um relacionamento abusivo. Como o abuso acontece nas sutilezas. Então, por isso, muitas vezes é difícil perceber que você está dentro de um relacionamento abusivo. E mesmo depois que você consegue perceber, muitas vezes é muito difícil sair. É essa a ideia da história, né? O Areia Movediça, que você está sendo sugado. Que quanto mais você tenta sair disso, mais você se afunda. E quando você acha que está conseguindo sair, às vezes você é empurrado para esse destino. E isso por quê? A Maia, ela acabou se considerando a pessoa responsável pelo Sebastian. Já há algum tempo ela sentia que ela não queria estar nesse relacionamento, mas ao mesmo tempo ela sentia que ela deveria estar ali. E os próprios pais da Maia, os amigos deles e o pai do Sebastian a colocaram como responsável pelo bem-estar do Sebastian, e ela não deveria carregar essa responsabilidade, o bem-estar psicológico de alguém que ela não tinha como assumir essa responsabilidade. A gente percebe como a Maia estava cansada, como ela estava apática, como ela estava sem reação. Um outro ponto importante que essa história aborda é o papel da mídia em casos que ganham um clamor, né, que geram muita comoção social. Nesses casos, a mídia fica em cima o tempo todo. O advogado da Maia fala isso. Aliás, é incrível a atuação do advogado, tanto aqui no livro quanto na série. Ele diz que na semana que a Maia tinha sido presa, em uma prisão preventiva, ela ainda estava aguardando o julgamento. Na mídia já se encontravam centenas de reportagens pintando a Maia como um monstro, já a colocando como culpada. A mídia muitas vezes ignora um princípio básico do direito penal, que é a presunção de inocência. Se a pessoa ainda está respondendo por um processo, se a pessoa ainda está aguardando o julgamento, se ainda não tem uma sentença, presume-se pela inocência dessa pessoa. E não o contrário, que é o que acontece na maioria dos casos, onde se presume que a pessoa já é culpada. Isso pode acabar interferindo no julgamento, isso é algo muito sério, porque a mídia, ela se posiciona, né? Ela vem antes do direito e ela já quer pintar o que é que aquela pessoa fez ou não fez. E não é esse o papel da mídia. Ela tem que informar, ela tem que expor os fatos e não ficar criando juízo de valor em cima de alguém. Uma outra questão que a autora aborda nessa história é a xenofobia, a questão dos imigrantes na Europa, o preconceito que eles sofrem. Tem um personagem aqui que é o Samir, ele é amigo da Maia e ele é um imigrante e ele sente esse peso de ser um imigrante. Tem várias cenas, vários diálogos onde ele demonstra isso. Como ele sente que ele tem que fazer, que ele tem que se esforçar muito mais do que as outras pessoas para receber um mínimo em troca. Uma outra questão dessa história é que acontece um estupro, como eu disse lá no início. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente vê aqui mulheres condenando outras mulheres. Uma mulher contestando a outra sobre se ela realmente sofreu um estupro. Mas você deixou claro que você não queria? Você falou não pra ele? Ele sabia que você não queria estar ali? E isso não se faz. Você não responsabiliza a vítima do estupro por ter sofrido o estupro. Essas são as questões principais, a meu ver, que a autora trouxe aqui pra gente refletir sobre essa história. Questões muito importantes, e eu achei muito interessante a forma que a autora introduziu isso aqui. Mas tiveram duas abordagens um pouco estranhas, que eu vou falar pra vocês agora. A primeira delas está presente tanto no livro quanto na série. Tem um único personagem negro nessa história, o Dennis. Ele estudava junto com a Maia e com o Sebastian, estava nesse convívio aí, o único personagem negro. E o que é que acontece? Eles colocaram esse personagem como o traficante aqui na história. Aqui no livro, a autora ainda tentou gerar uma reflexão, uma crítica em cima disso, mas a meu ver ficou meio que um tiro no pé, assim. E na série nem tem essa reflexão que a autora tentou colocar aqui. E uma outra abordagem estranha e um pouco equivocada, essa só tá aqui no livro, é o momento que a Maia está em uma aula e o professor gera uma reflexão, leva
uma atividade para os alunos que tem relação com o teste de Bechdel, muitos de vocês devem conhecer, né? Que é para você ver como as mulheres estão sendo retratadas nas histórias. A proposta desse teste é que a gente olhe para os filmes, para os livros e se faça 3 perguntas. Havia ao menos 2 mulheres com nome no filme? Elas conversam uma com a outra sobre algo que não seja um homem? Esse é o teste de Bechdel e, infelizmente, quando a gente para analisar as histórias, a gente vê que muitas vezes filmes, os livros não passam aí nesse teste. Mas o que eu achei problemático é que a autora coloca aqui o seguinte pensamento. Isso é a Maya pensando. O professor listou uma série de filmes que quase todos tínhamos visto e devíamos decidir se preenchiam os critérios. Não preenchi. Com certeza achei ruim que as coisas fossem assim. Entendi porque as pessoas achavam que era importante que as mulheres nos filmes tivessem diálogos que não fossem a respeito de homens. Mas na realidade, as garotas falam sobre os caras o tempo todo. Talvez eu devesse ter destacado que não podemos nos queixar de como somos retratadas nos filmes quando as representações são um reflexo bastante fiel da realidade. Ou seja, ela tá falando que realmente as mulheres só conversam sobre caras. E eu fiquei amiga? Não. Gostei muito dessa história, das reflexões que a autora trouxe à tona, mas essas 2 aí, a meu ver, foram um pouco infelizes. Colocar um único negro como o traficante e esse pensamento aqui sobre as mulheres só falarem com outras mulheres sobre homens. No geral, foi uma adaptação fiel, até alguns diálogos estão idênticos aqui no livro e na série. O que eu busco em uma adaptação é que ela consiga captar a essência da história, e a série conseguiu. Foram feitas algumas mudanças sutis, claro, como por exemplo, no livro, o juiz-presidente do processo no julgamento é homem, na série é uma juíza. No livro dá a entender que a Maya e a sua melhor amiga eram parecidas fisicamente, na série elas não têm nada a ver. O Samir, no livro, tem cabelos longos, na série ele não tem. Às vezes muda um cenário, tem uma cena aqui no livro que acontece em uma festa e a cena acontece na sauna da casa. Na série tem essa festa, mas a cena acontece na parte de fora da casa, assim, no jardim. Eu gostei muito de ambos, tanto do livro quanto da série, mas o livro conseguiu se aprofundar muito melhor em alguns assuntos. A gente consegue entender melhor toda a história, entender e conhecer melhor os personagens com a leitura do livro. Porque a série, ela acaba passando muito rápido em alguns pontos que são importantes. Então, onde a série peca pra mim é nesse quesito. Eu não consegui demonstrar tão bem toda a fragilidade que cercava aí, que estava infiltrada nos relacionamentos deles. Tanto no relacionamento da Maya com o Sebastian, quanto no relacionamento entre pais e filhos. No livro, a autora nos passa isso perfeitamente, na série, nem tanto. E a história, ela tem um final que não é polêmico, eu não acho que seja polêmico, mas que vai divergir bastante as opiniões, porque vai mexer com o nosso senso de justiça. E muitas vezes a nossa noção de justiça, ela é muito subjetiva, né? O que eu considero justo, será que você vai considerar justo? São esses os meus comentários a respeito da história de Areia Movediça, livro e série. Eu gostei muito, eu gosto de histórias com temas mais pesados, né? Com essa carga de drama. Se você também gosta, vai fundo nessa leitura que você vai gostar. Notícia que eu não posso esquecer, vai ter sorteio de um exemplar desse livro, então se você ficou interessado, você tem chance de ganhar este livro aqui. Eu vou deixar todas as regras do sorteio aparecendo aí na tela, as regras estarão escritas também aqui na descrição do vídeo, mas é sempre muito simples para participar. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar para mim nos comentários também que eu respondo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha indicação, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, ficou com vontade de ler, vamos continuar conversando. Obrigada pela paciência, por ter ficado comigo até aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos!